Será que essa guerra pode afetar dentro das nossas escolas aqui no Brasil? A resposta é sim, eu vou te explicar aqui em 5 motivos por que e como a guerra entre Rússia e Ucrânia podem afetar diretamente o nosso ensino aqui no Brasil. Vamos lá? E aí, senhoras e senhores, tudo tranquilo? Professor Cleiton na área para mais um videozão. E hoje é o seguinte, nós temos uma situação mundial muito complicada acontecendo, que é a guerra entre os russos e os ucranianos com relação aí a Vladimir Putin, a essa guerra de poderes, OTAN e companhia. E isso tem complicado não só a parte econômica, militar, mas pode chegar até dentro das nossas escolas e eu vou te explicar aqui como. Eu fiz uma pequena lista do que poderia acontecer com alguma das situações que envolvem essa guerra e afetar de forma direta a nossa prática pedagógica. Então, vem comigo, confere essa lista, vai comentando se você acha que isso pode acontecer ou se você acha que isso não pode ser capaz de acontecer e como você vai agir caso venha vivenciar esse tipo de situação aí dentro das suas escolas. Vamos lá, a primeira delas é o seguinte, gente. Casos de xenofobia e até um certo bullying com imigrantes e descendentes de russos e ucranianos. O nosso país, Brasil, ele é um país de muitas culturas, né? Muitos imigrantes de todos os lugares, inclusive aqui no Paraná, onde eu moro, nós temos uma cidade muito linda chamada Prudentópolis, que é uma das cidades com maior descendência ucraniana de todo o nosso Brasil. Uma cidade muito linda, inclusive, já tive a oportunidade de visitar, tem as cachoeiras maravilhosas. Foi um passeio muito legal, mas não tem a ver com o vídeo. E sendo assim o Brasil um país com múltiplas nacionalidades de estrangeiros que vieram para o Brasil, que têm suas famílias e formaram outras famílias que são descendentes desses países, como Rússia e Ucrânia, dentro da nossa realidade escolar, nós sabemos que existem brincadeiras de mau gosto, que acabam até às vezes virando bullying, dependendo do posicionamento ali da criança com relação ao que ela escuta dentro de casa, suas famílias, o que elas estão discutindo em casa. Isso pode gerar um certo desconforto, certos conflitos dentro da escola com outros alunos que são descendentes da nacionalidade rival, russos contra ucranianos, ucranianos contra russos, e afetar diretamente o âmbito disciplinar das nossas escolas. Então, essa é a primeira das causas que pode gerar um conflito exatamente agora, já no início desse momento de guerra que está acontecendo lá em Kiev, na Ucrânia, onde as tropas russas estão invadindo e tudo que nós estamos vendo aí nas reportagens. Esse pode ser o primeiro problema que nós vamos ter dentro das nossas escolas. Então a gente já precisa prevenir isso desde já, mas atuando de uma forma um pouco mais indireta, sem um posicionamento. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Isso já envolve o nosso segundo motivo, de como intermediar essas situações de formas imparciais, totalmente pedagógica, para você não se posicionar a favor de um lado ou de outro lado, que você como professor às vezes se torna o espelho dos seus alunos. Por exemplo, o professor se posicionou lá do lado russo por algum motivo, seus alunos tendem a concordar ou pensar de uma forma parecida que você, ou se você se posicionou do lado ucraniano, os seus alunos também, da mesma forma, tendem a se posicionar e a pensar da forma que você fez a explanação e fez com que eles pensassem daquela forma também, tá? Então nós temos que tomar cuidado da forma e estratégia para conseguir intervir nesses casos. É verdade. O segundo conflito que nós podemos ter dentro das escolas é a forma de intermediação de nós, professores, com relação aos problemas que essa guerra, esses conflitos podem causar já com os nossos alunos. E isso, gente, é com relação ao que já está acontecendo, tá? Mas pensando futuramente, claro que não é o que a gente quer, acho que nenhum dos países que não estão envolvidos nisso, e até os países que estão envolvidos nessa guerra não querem, é uma terceira guerra mundial, que onde se envolvam aí Estados Unidos, todos os outros países, inclusive o Brasil. Porque se isso acontecer, muito provavelmente teremos agora o nosso terceiro problema envolvido com a guerra, que é a parada das aulas mais uma vez, tá? Voltar a parar tudo. Tivemos aí praticamente 2 anos que tivemos que lidar de formas diferentes para conseguir darmos aula e tudo mais, só que dessa vez seria muito mais sério ainda,
por conta das possibilidades caso o Brasil se envolvesse dentro dessa Terceira Guerra Mundial. Muitas vezes as famílias precisam estar escondidas, não podem ficar em suas casas, não tem como ligar lá o computador e ficar assistindo aula online, cada um na sua casa, tendo o risco de ataque direto de outros exércitos, outros militares, outros países. Não teria, na minha visão, como termos as aulas online, por exemplo, igual a gente teve nos anos anteriores. E muito menos aulas presenciais nas escolas, que poderiam ser pontos de destruição em massa com muita população, crianças, jovens, professores, funcionários, tudo mais, que poderiam estar sendo atacados ali de uma forma muito bruta, né? Então a gente sabe que seria muito complicado a continuação de aulas normais. Acredito que isso não iria acontecer. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. E assim, gente, entram as duas que, na minha opinião, pode ser os piores problemas com relação a uma possível Terceira Guerra Mundial, que é o prejuízo psicológico em nossas crianças e também nos nossos profissionais de educação. Alguns de vocês já devem ter visto algum dos seus alunos aí indo para a escola e tendo crises de ansiedade relacionadas ao âmbito convívio com outras pessoas novamente, estar à vontade fazendo atividades junto com outros colegas, por conta desse distanciamento social, esse afastamento que a pandemia nos causou. E imagine agora se esses alunos novamente precisam ficar nas suas casas, sem relação aí com seus outros colegas, agora por conta de uma guerra, onde eles não podem nem sair de casa, às vezes tem que estar refugiado, sem ter os seus colegas, parentes novamente, com chances dos seus pais, os seus tios, avós, tendo que estar em combate guerrilheiro, né? Estar dentro da guerra, separando então até as famílias. Então imagina o psicológico dessa criança, como vai ficar, e também, lógico, de nós professores, profissionais da educação, também os funcionários, mas eu digo os professores, porque além de termos grandes chances de ter que estar também no campo de batalha, ir para a guerra, as nossas famílias tendo que ficar sozinhas, nossas mães, nossos pais, nossos avós, morrendo de tensão por conta de não saber como que nós vamos estar dentro do campo de batalha. E claro, a gente que não tem uma vivência militar, não tem um treinamento, inclusive um grande beijo, todo meu respeito aí para os militares do Brasil que fazem o seu treinamento, um trabalho incrível. Eu acredito, Cleito, que todo jovem deveria ter passado pelo menos por um tempo de treinamento no Exército para entender como funciona, mas a gente sabe que não é a realidade do Brasil. Eu, inclusive, não pude servir o Exército por conta também que precisava trabalhar na época, então me alistei em um município não tributário e assim peguei a minha reservista direta, então eu não tenho experiência nenhuma com relação ao âmbito militar, táticas de guerra, eu não sei pegar num fuzil, sabe? Eu não sei correr com uma mochila no meio do mato, eu não sei me orientar, e isso acaba sendo um problema nesses casos, porque a gente que é reservista e de uma forma acaba sendo convocado para estar presente na guerra, porque também a gente não for, a gente é preso e, né, tem todos esses problemas aí, a gente vai para morrer, porque linha de frente vai chegar lá, vai levar um tiro, acabou, e a família fica sozinha o resto de toda a vida. Né, com trauma de saber que o seu marido, o seu filho, o seu pai perdeu a vida por conta de uma guerra de poderes de outros países, né? Então isso é muito complicado. E o que envolve o nosso quinto e último grande problema dentro da educação. Um aluno que perdeu o tio, o pai, o avô, que precisou ir para a guerra, ele não vai ter uma perspectiva mais de futuro, ele não vai mais querer ter sonhos. Isso é um trauma muito grande que não envolve só as pessoas que participam diretamente da guerra, envolve todo o resto do âmbito familiar. Então o aluno ele não vai querer ir para a escola, porque ele vai falar o quê? O que eu vou fazer lá? Eu vou aprender para daqui 2 anos a gente estar morrendo, se matando em outra guerra? Eu vou ir lá para quê? Se meu pai, meu tio, meu avô acabou de morrer e tudo que eles me ensinaram foi por água abaixo porque um cara pensou que poderia mais do que os outros e convocou todo mundo para ir lá morrer por ele. E isso acaba afetando a realidade do aluno, gera uma crise existencial na pessoa. E ela simplesmente perde o amor pela vida, o amor pela vontade de estar realizando algo a mais, porque tudo que ela acreditava pode ter sido jogado pelo ralo e ido por água abaixo. Acredito sim que essa guerra pode prejudicar e muito, tá,
a nossa educação. E nós, como professores, nesse primeiro momento em que não estamos ainda em uma guerra mundial, devemos tomar o maior cuidado possível e saber como lidar com os nossos alunos, a forma de falar com eles sobre o assunto e tentar mediar da melhor forma esses conflitos, caso eles venham a acontecer. E em caso de terceira guerra, eu não sei como fazer, não sei de verdade, mas eu sei que isso pode ter muito problema para nós dentro da escola. Vai chorar! Comente aí se você tem um tio, um avô que participou da Segunda Guerra Mundial, como é que foi esse retorno pós-guerra, o trauma familiar que isso aconteceu, como tudo foi na época que rolou a Segunda Guerra Mundial, nessa relação de âmbito escolar, se sua mãe, sua tia era professora, ou teu pai era professor, seu avô era professor nessa época. E conte aqui para nós como é que foi lá em 1945, 44, que estava acontecendo a Segunda Guerra. Resta pra gente orar, né? Pensar positivo. Você que acredita em Deus, orar para Deus. Você que não acredita em Deus, rezar para quem você acredita, porque boas energias são sempre muito bem-vindas, independente da nossa religião, né? Então aí vamos tentar fazer a nossa parte, como professores, educadores, como sempre fomos, e pedir para que tudo isso logo passe e que nós possamos estar vivendo normalmente, porque tem sido anos difíceis, esses últimos 2 e agora o nosso 3º ano consecutivo, com problemas aí mundiais que podem afetar de todas as formas a nossa sobrevivência, né? O nosso bolso, né? Porque não envolve apenas uma guerra de países, envolve toda uma economia mundial, forças militares, questão do progresso do mundo. Isso pode causar sérios problemas para o nosso país. Então comenta aí, gente, deixa o like de vocês nesse vídeo, compartilhe com outros professores para a gente saber a opinião desses nossos colegas também. E, claro, se inscreve no canal para que a gente possa estar discutindo mais sobre esse assunto ou também outros assuntos que temos aqui no canal, como aulas, ferramentas digitais, coisa boa, né, gente? Que as nossas conversas aqui não precisem ser apenas sobre esses desastres mundiais que estão acontecendo, beleza? Conto com vocês, conto com a sua inscrição. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Um beijo, valeu, falou e fui. Tchau pra vocês!